Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra mim levar ao lar. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certa que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, felizes em seus lares, guardando os mandamentos de Deus, porque é isso que traz a paz, a felicidade. E é maravilhoso andar com Cristo, né? Que coisa linda andar com Cristo aqui neste mundo. Tá bom. Então, hoje nós vamos falar sobre os preparados não temerão. O que podemos aprender com o nosso Pai aqui, né, na Bíblia, a respeito deste assunto? Os preparados não temerão. Já pensou que coisa linda isso? Então, vamos ler lá em... deixa eu ver aqui. Provérbios 19:2. Olha que conselho maravilhoso do nosso Pai. Provérbios 19:2. Provérbios 19:2. Olha o que está escrito aqui. Não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem refletir. Né? E peca quem é precipitado. Então, tudo o que Deus está falando aqui para a gente. Não é bom proceder sem refletir e peca o que é precipitado. Então, tudo que eu e você for fazer na nossa vida, as decisões que a gente for tomar, as escolhas que a gente vai fazer, a gente tem que refletir, né? E isso que peca quem é precipitado. Então, vamos ver aqui. Tudo que Deus nos pede, né, para que a gente faça neste mundo, tem uma preparação, para que a gente não se precipite, para que a gente não tome decisões erradas, né? E aí é onde vem o sofrimento, a tristeza, a angústia. Por quê? Porque tomamos decisões erradas. Quer ver? Olha bem. Casamento é de Deus, né? É um plano de Deus que ele criou nossos corpos, né? Para que a gente possa constituir uma família aqui neste mundo, né? Mas tem uma preparação para o casamento, Deus deixou uma preparação, um tempo de preparação, deixou. Namoro, noivado e depois vem o casamento. Outra coisa, o nascimento de uma criança tem um tempo de uma preparação? Tem. 9 meses, né? Os pais têm para se preparar para receber seu filho. Profissão, tem um tempo de preparação? Tem. Primeiro a criança vai para o quê? Ser alfabetizada, depois vem o ginásio, na minha época, né? Depois da alfabetização, né? Vem o primário, ginásio, segundo grau, doutorado, mestrado e por aí vai, né? Então, isso tudo que é um tempo de preparação, né? E para a vida eterna, tem uma preparação? Tem, gente. Desde quando a gente nasce até quando a gente morre, é um tempo de preparação para vivermos eternamente com Deus ou não. A escolha é nossa, né? Então, vamos lá. Casamento. Eu vou citar o meu exemplo. Casamento. Aqui você está dizendo que tem namoro, noivado e casamento, né? Mas, na verdade, a preparação para o casamento começa desde criança. A obrigação dos pais é estar preparando seus filhos, homens e mulheres, para o casamento, para formarem uma família, né? Então, a preparação vem
desde criança. Eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho vários exemplos que eu poderia citar, mas eu vou citar o meu. Quando eu me casei, eu não estava preparada para o casamento. Porque meus pais eram, já até falei aqui no canal, né? Meus pais eram separados, né? E minha mãe não me preparou, nem meu pai, para me casar, né? Então eu fui aprendendo com o outro, né? Eu morava em pensionato e tudo mais, né? E tinha uma tia que cuidava de mim, mas minha tia nunca me falou assim, não houve uma preparação, mas é uma pessoa maravilhosa que cuidou de mim. Eu agradeço muito a Deus por isso, por ter cuidado de mim quando meus pais se separaram. Porque minha mãe não podia ficar com a gente. Então não houve essa preparação. Então eu me casei, eu não estudava a Bíblia em casa. Na verdade, eu era católica, mas não ia, não ia para a igreja, né? Fui algumas vezes depois de casada, mas o que é que acontecia? Eu ia, aí, era uma igreja grande, cheia de gente, a gente ficava lá, assistia a missa e vinha para casa. E em casa não lia a palavra, né? Orar até que orava o Pai Nosso, né? Orava o Pai Nosso. Então, o que é que aconteceu, né? Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, com tudo que Deus está me ensinando aqui na sua palavra, hoje, se eu fosse uma jovem e fosse me casar, eu faria tudo diferente. Tudo diferente. Primeiro, no período de namoro, ler a palavra com meu namorado. Sim, toda vez que a gente se encontrasse, ler a palavra. Não é para ficar se esfregando, se beijando, se agarrando. Isso, gente, isso não é plano de Deus para suas filhas aqui na Terra. Eu leria a palavra com ele, a gente ia planejar, né? Ia se conhecer, saber os gostos dele e os meus, ver se realmente a gente, né? Se era isso mesmo, se a gente ia querer casar, porque é para isso que Deus dá o namoro, para conhecimento. Depois disso, eu iria planejar a nossa vida financeira juntos, né? É, vamos querer casar? Vamos. Então, vamos agora planejar a nossa vida financeira, porque é onde o inimigo ataca muito na vida financeira, porque isso destrói famílias, né? Então, eu iria planejar minha vida financeira, ou financiar uma casa juntos, ou a gente construir uma casa juntos, né? Para depois casar. Os filhos preparados não temerão. Então, depois disso é que eu iria me casar, né? Com tudo organizado. Nada de casar cheio de dívida, de festas grandes e se endividando, nada disso. Faria nosso casamento dentro das nossas condições, né? Sim, casava na igreja, vestida de noiva, acho lindo, né? Deus deixou isso para a mulher, ela se sente feliz, é um dia maravilhoso. Casar na igreja, vestida de noiva, virgem, né? Pensa nisso, gente, que coisa linda é o plano de Deus, né? Como esse noivo ia olhar para essa noiva antes do casamento, com desejo da carne, de sexo. Não, o sexo faz parte do casamento, claro, né? Tem essa expectativa, mas o mais importante não era isso. É o amor puro, verdadeiro, dele saber que ele tem que proteger aquela mulher, que Deus confia, né? Que o Senhor, ele está ligado ao Senhor. É maravilhoso, gente. É outra história. É outra história. Então, nascimento. Nascimento, 9 meses, né? Que os pais têm que preparar um ambiente, né? Então, o que é que os pais que pensam na felicidade de seus filhos fazem? Primeiro, a organização financeira, né? Que o pai possa prover a casa como Deus orienta e a mãe cuidar de seu filhinho, né? Dentro do seu lar. Então, ela vai preparar um ambiente tranquilo, de paz, de amor, né? De equilíbrio, para quando seu filho chegar, a criança sente o ambiente agradável, né? A criança sente esse ambiente maravilhoso. E ele se sente protegido pelos pais, né? E dali, né, depois do nascimento, vem o quê? Os pais vão começar a ensinar seus filhos, né? Prepará-los para entrar na escola, ensinando o caminho que deve andar de santidade, né? E eles vão estar protegidos. Então, vem a profissão, que é o quê?
Sim, olha como Deus pensa nos seus filhos. Deus, gente, é um Deus que quer ver todos que estão ao seu redor felizes, os casais felizes. Olha como é maravilhoso, olha o que ele, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 24:5. Deixa eu ver aqui, gente, Deuteronômio, olha o que está escrito aqui, Deuteronômio, viu? Deuteronômio 24:5. Deixa eu botar aqui, que eu quero mostrar para vocês. Que coisa linda, que Deus lindo esse. 24:5, ó. Isso, Deus naquela época lá, os israelitas, né? Eles, eles tinha muita guerra naquela época, né? Nós sabemos no Velho Testamento, até eles chegarem à Terra Prometida, foi muita guerra. Mas olha o que o Senhor falou aqui, ó. Homens recém-casados, não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Já pensou que lindo isso? Que pai maravilhoso, né? Vou ler de novo. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Já pensou? Então, a gente vê que Deus se preocupa com todos os detalhes, né? O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, se preocupa com todos os detalhes. Ele quer ver aqueles que estão ao seu redor felizes. Ele quer que suas filhas sejam felizes no casamento, né? Então, ele deu um ano, né, para que o homem pudesse ficar cuidando, fazendo a sua esposa feliz em casa, né? Então, é maravilhoso isso, né? Saber que nós temos um Pai que nos ama e que quer o melhor para nós, né? Então, então, o que é que eu faria, né, se fosse hoje? Eu estudaria a Bíblia com meu namorado, sim, estudaria os dois, para ver se realmente ele era um homem temente a Deus, que quer seguir as coisas da forma como Deus determinou, né? E só me casaria depois das finanças. Então, assim como a mulher virtuosa, é, lá o Senhor fala, eu procuraria ser essa mulher virtuosa. E ele fala como é, que ela cuida bem da casa, bem do marido, ela trabalha em casa. Lá na Mulher Virtuosa fala que ela fazia roupas, né, e vendia aos mercadores, né? Então é lindo isso. Deus está dizendo que as suas filhas têm que ser felizes, têm que ser prósperas, têm que se vestir bem, dentro dos padrões do Senhor, claro, né? Mas com roupas bonitas, né? E isso é lindo. Então eu faria assim, né? Eu faria dessa forma hoje, se eu fosse jovem, pudesse, né, voltar atrás, seria dessa forma. Então, eu quero deixar bem claro que eu não quero assim, eu não me culpo, né, pelas coisas erradas que eu fiz no passado, porque meus pais não tiveram, não passaram para mim, eu também não tive, não passei para os meus filhos, mas de qualquer maneira, né, na minha ignorância bíblica e tudo mais, eu procurei fazer o melhor por eles e eles me amam hoje, respeitam a mim, respeitam o pai, têm um amor, então eu não me culpo por nada disso, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, a minha educação seria, meu casamento seria outra coisa, né? Eu sofri muito com meus filhos porque não tinha esse conhecimento, muito. Porque isso tudo que Deus dá é para nos livrar do sofrimento. Deus tem bênçãos, Deus tem alegria. Vocês viram aqui agora, né? Deus tem paz, tem felicidade. O inimigo é que nos leva para o sofrimento. E quando a gente não tem conhecimento da palavra, é isso que acontece, muito sofrimento. Então, como eu estava falando, né, no nascimento, eu, por exemplo, gente, quando eu engravidei a primeira vez, e das outras vezes também, mas eu me senti no céu. Parece que eu era uma mulher, super mulher, poderosíssima, que eu tinha, eu não sei, um sentimento tão, de uma felicidade tão grande quando eu engravidei, sabe? E cada vez, eu tenho 7 filhos, e cada vez que eu engravidava, e fazia enxovalzinho, e fazia roupinha, e bordava, era uma alegria, uma imensa, e ficava na expectativa de ver o rostinho. É coisa linda, né, gente? Coisa linda. Então, gente, vamos amar nossos filhos. Não faz as coisas precipitadamente, porque isso só traz sofrimento para os pais e para os filhos. Vamos fazer da maneira do Senhor, os preparados não temerão, né? Então, é isso, né? Tem um exemplo aí que eu acho tão lindo, é uma menina que chama Lulu. Acho que vocês já viram na internet que eles
postam muitos vídeos na internet. Lulu, a mãe, o pai e o irmãozinho que nasceu recentemente. É uma família linda. Eu acho lindo o amor e o cuidado que aquele pai tem com sua família, com sua esposa e seus filhos. É coisa linda. E eles têm prosperidade, eles têm felicidade, eles têm alegria. Não são perfeitos, estão, né? Mas são pessoas que são tementes a Deus e Deus vai guiando eles, né? Tem coisas para corrigir, como todo mundo tem, mas é uma família linda, né? Eu acho lindo o amor que ele tem pela sua esposa, né? Fica aí, então, então é isso, né? Na parte do casamento, né? Os jovens hoje tenham cuidado. Quando as crianças nascerem, vamos preparar um ambiente maravilhoso. Nada de mãe cheia de dívida, pai cheio de dívida, e faz criança sofrer, nada disso, né? Profissão. Gente, a profissão tem um exemplo que eu acho lindo. Procure na internet. Ela é uma católica, chama Doutora Filó. Mas é uma mulher conectada com Deus. Ela usa a profissão dela para ter uma convivência diária com Deus. É a coisa mais linda. Procura na internet, doutora Filó. Essa usa a profissão para servir a Deus, né? Então, que a gente possa ensinar nossos filhos também isso no lar. Quando eles tiverem uma profissão, não importa se ela é médica, mas não importa se é médica, se é advogado, se é gari, não importa o que seja, né? Usa essa profissão para servir a Deus, né? E servir com alegria, com amor, com felicidade, né? E que Deus esteja, ela faz de Cristo, ela se coloca nas mãos de Cristo para que Cristo faça o trabalho. E só ele leva, ela é guiada por Cristo na profissão dela e ajuda milhões de crianças. Então, assista, doutora Filó, vocês vão ver que coisa linda. Deus não olha a placa de igreja, não. Acredita nisso. Deus não olha a placa de igreja, Deus não olha se você está dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Deus olha que você está ali com a palavra dele, estudando e praticando. É isso que Deus olha. E se você tiver fé nele, confiança nele, né? Então ele vem e age na sua vida, independente de que religião você está. Entendeu? Agora, é claro que quando a pessoa é, não está com a Bíblia, não estuda a Bíblia, não procura praticar, né, em religiões falsas, de livros falsos, então você vai sofrer a consequência, né? O bom é você estudar individualmente, independente de que igreja você está. Estude individualmente e veja, né, o que Deus está ensinando e vai fazendo, né? E para o futuro eterno, Lázaro e o rico. Vocês procurem essa história na Bíblia, Lázaro e o rico, e vejam que coisa triste. Eu acho que muitos de vocês que estudam a Bíblia conhecem essa história. E Cristo deixou para nos alertar, né? Não queira fazer como o rico, faça como Lázaro, né? Embora Lázaro é um mendigo e tudo mais, eu acredito que o rico não ajudou Lázaro, mas eu acredito que outra pessoa ajudou. E ele conseguiu, Deus tirou ele daquela situação antes de morrer. Aqui não conta, não fala na palavra, mas eu acredito nisso, que Lázaro, outra pessoa ajudou Lázaro, e ele se agarrou à oportunidade, né, e reverteu toda aquela situação dele, e o rico foi para o tormento, e Lázaro. Então, a gente não negligencia a sua preparação para a vida eterna. Os preparados não temerão. Lázaro saiu preparado e foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o tormento. Por quê? Porque não se preparou aqui na terra. E a preparação é o estudo da Bíblia e a obediência a Deus. É essa a preparação que Deus tem para seus filhos aqui na terra, né? Então, agora tem uma notícia boa, né? Você pode dizer, poxa, eu também não fiz nada disso. Eu não estudava a palavra, eu não fiz nada, eu sofri muito, levei meus filhos para o sofrimento. Não, eu também não fiz. Mas o Senhor disse que até na velhice a gente dá frutos. Então, procura fazer hoje. Vai e fala para Cristo, Cristo, eu não fiz, né? Hoje meus filhos têm essa e essa dificuldade, porque eu não passei o que eu deveria passar quando criança. Então, Cristo é mestre, ele é mestre em corrigir as besteiras que a gente faz aqui nessa vida. Desde que a gente se arrependa, né? Tem que ter a conversão, gente. Eu conversando com uma pessoa que tá na igreja, eu conversando com ela e ela falou assim, ainda bem que antes de entrar na igreja eu namorei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é conversão, gente? Não é conversão.
A pessoa convertida fala assim: ai, como eu gostaria, né, de fazer diferente lá atrás. Se fosse hoje, eu faria assim, assim. Isso é conversão. Mas quando você fala que as coisas erradas que você fez, ainda bem que eu aproveitei, porque agora eu não posso, porque estou na igreja, isso não é conversão. Não é conversão, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Então, com Deus, deixa eu ver aqui em Salmos. Deixa eu ver Salmos aqui. Salmos 81:13. Olha o que Deus diz aqui. Salmos 81:13. Espera aí, viu? Porque eu não marquei essa escritura. Aqui, 81:13. Olha o que ele diz. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então ele diz assim, aqui no 16, eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Olha bem. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que esconde da rocha. Então hoje Deus fala isso também para a gente. Ah, se vocês me ouvirem, eu sustentarei vocês. Eu darei, né, o melhor desta terra. Porque Deus fez essa terra para a gente ser feliz, né? Olha quanta coisa linda tem na terra, para que a gente seja feliz. Mas temos o quê? Ouvir Deus através da Bíblia. Ouvir Deus e colocar em prática. Então, é uma promessa, e é uma promessa maravilhosa, e eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa, entendeu? Sem Cristo, sem Deus, tristeza, angústia, sofrimento. Com Cristo, com o Pai Celestial, ele fala aqui, né? Alegria, paz, felicidade, né? Mas ele fala também que vamos sofrer angústia. Que angústia é essa, gente? Né? Quando nós estamos na palavra de Deus, vêm as provações, né? Para ver se a gente confia nele. Então, nessa hora, a gente tem que se apegar a ele, guardar os mandamentos, né? E tudo passa. Passou para José, passou para Jacó, passou para Davi, para todos passaram, né? Quando a gente tem essa firmeza em Deus, essa comunhão com Deus, na hora a gente vai estar em paz, tranquilo, né? Quem passou pela pandemia sabe, né? Quando eu estava nesse período, eu estava tranquila, estudando a Bíblia em minha casa, com minha família, né? Confiando nas providências de Deus e nada aconteceu com a gente, entendeu? Então é isso que o Senhor fala. A gente tem que ter essa intimidade com Deus para que a gente possa passar por essas coisas em paz e tranquilo, né? Então, gente, então vamos fazer como nós mulheres, vamos fazer como a mulher virtuosa que está na Bíblia, né? Ali o Senhor fala que ela vai ser feliz, que ela vai ser próspera, que ela vai dar um bom andamento na sua casa, porque ela é temente a Ele e ela está conectada com Ele. Quem está conectado com Deus não teme nada que está acontecendo na Terra, porque Deus protege. Ele fala e Ele protege, né? Aqui estamos de passagem, gente. Estamos de passagem neste mundo. Não vamos, aqui no máximo vamos ver 100 anos, se Cristo não voltar antes, né, para nos levar, né, porque ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Os preparados não temerão. A hora que Cristo voltar, vai estar ali sabendo que fez tudo o que agradou a Deus e Deus vai nos chamar para o seu lado, né? E se a gente já tiver falecido e passado para o outro lado, vamos voltar com ele, como fala aqui na Bíblia, para pegar aqueles que estão ainda vivos, que Deus vai tirar todos da terra que pertence a ele, para purificar a terra, né? Para purificar a terra, porque ele fala que os justos herdarão a terra, né? Então, se você tem hoje a oportunidade, né, de ensinar seus filhos a andar no caminho da santidade, faz isso, gente, não negligencia. Lá na frente você vai ver seus filhos felizes, né, com suas famílias bem estruturadas, servindo a Deus, né? E saber que você fez o seu trabalho da forma como Deus deixou. Não negligencie. Os preparados não temerão. Se você hoje tem a oportunidade de guardar, de financeiramente se preparar, guarde seu dinheiro, não fica gastando, se endividando e trazendo sofrimento para o seu lar, para os seus filhos, para o seu marido. Não. Seja uma mulher sábia. O Senhor fala ali, né? Os precipitados pecam.
Então, vamos ter cuidado com as nossas finanças. Se você comprou uma casa, tudo bem, com a casa financiada, tudo bem, você vai estar pagando sua casa. Isso é uma coisa boa. Agora, se endividar por causa de roupa de marca, por causa de televisão, não sei quantas polegadas, não, isso aí é falta de sabedoria e é precipitação. Quando você começar a juntar seu dinheiro, você vai sentir uma alegria tão grande de você ter seu dinheirinho ali guardado, né? Para você investir em uma coisa útil na sua vida, né? Para você não andar dependendo de um e de outro, né? De filhos, de filhos, né? Que já estão casados com seus trabalhos lá, suas, né? Suas responsabilidades de cuidar de suas casas. Seja econômica, guarde seu dinheiro, né? Se você tem essa possibilidade, faça isso. Então, e hoje, gente, vamos nos preparar, porque o que Deus fala aqui vai acontecer na Bíblia. Vamos nos preparar para a eternidade. Já pensou você ter a alegria de estar lá como Lázaro, na eternidade, com Deus, né? Feliz. Imagina que coisa linda é isso, né? Então é isso. Vamos nos preparar, vamos fazer as coisas da maneira de Deus, porque é tão lindo, gente. A pessoa que já pensou, jovens puros, homens e mulheres santos, né? Alegrando o Pai Celestial, procurando viver uma vida, né, de santidade, de união, de amor. Seus filhos chegam nesse ambiente lindo. Ah, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. O plano de Deus é perfeito. Se a Terra está nesse caos que a gente está vendo, a vida de muitos estão aí em sofrimento, em coisas terríveis e tudo mais, é porque não tem essa, não segue essa receita que Deus deixou, né? E não estão fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa e agradável e perfeita. É boa, agradável e perfeita. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é feliz, né? Hoje, depois de tantos anos, né, que eu passei na mão de enganadores, né, vivendo coisas terríveis, angústias, tristeza, hoje eu vejo o que é andar com Deus. E eu digo para vocês, é maravilhoso. E tudo que ele fala, ele cumpre, né? E eu estou vendo isso na minha vida hoje. E eu estou aqui na minha casa, a minha igreja na minha casa, além da palavra de Deus, né? Mas se vocês também estiverem lá nas suas igrejas, estudem individualmente, sabe? Estudem individualmente. Pega a Bíblia e começa do início ao fim, porque é isso que traz uma aproximação grande com Deus, né? E você pode estudar também o estudo que vier da sua igreja, mas aí quando você estudar pessoalmente, individualmente, você vai poder saber se aquele estudo que está vindo direcionado, né, de uma pessoa que preparou tudo, interpretou tudo, se está correto, você vai saber porque você está tendo um conhecimento, né, individual com Deus, né, estudando individualmente. Então, gente, é isso. Os preparados não temerão. Não vai temer a vida eterna, porque sai daqui preparado e vai encontrar com Cristo. Não vai temer situação financeira, porque guarda seu dinheiro, junta seu dinheiro, né? Não vai temer, depois que casar, muito sofrimento. Por quê? Porque antes de casar, estudou a palavra com seu namorado, com seu noivo e continua estudando depois de casado, né? Então não vai ter surpresa desagradável de ver que casou com um narcisista, com isso, com aquilo, porque o preparo foi grande antes e Deus estava guiando ali, porque através do estudo Deus guia. E assim, e vai ser feliz, né? Eu vejo olha essa família de Lulu aí na internet, que coisa linda, o marido como cuida bem da esposa, a esposa, né? Isso é possível, gente. Desde que a gente não haja precipitadamente, porque os precipitados acabam em sofrimento e aí a vida fica toda enrolada, né? E aí, mas tudo bem, se a gente fez isso no passado, Deus é mestre em corrigir as coisas erradas que a gente faz. Se arrependa, peça perdão, diga, Senhor, fiz errado, mas agora eu quero o certo. E eu confio em Ti que o Senhor vai renovar minha mente, vai fortalecer, vai ajudar meus filhos, vai ajudar minha casa. E Ele está pronto em fazer isso. Ele fica feliz quando a gente se converte. Ele fica feliz porque Ele pode agir dentro do nosso lar. Tá bom? Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejando uma linda semana para vocês, né?
E se vocês gostarem deste vídeo, passe para outras pessoas, gente, que é tão importante, tanta gente sofrendo aí que poderia, né, ter conselhos e tudo mais, e ir para a Bíblia, seguir a Cristo, né? Tá bom, gente. Então, uma linda semana. E até a próxima.